Maio é internacionalmente conhecido como o mês de conscientização sobre o glaucoma. Aliás, essa é uma doença crônica e que também não apresenta sintomas. Por isso que ela é muito perigosa. A Mônica Hermílio está ao vivo agora ao lado do médico oftalmologista, Dr. Leopoldo Oiticica, para falar mais sobre o glaucoma. E Mônica, tem tratamento para essa doença aí pelo SUS ou não? Pois é, Wilson, muitas pessoas ficam na dúvida. Primeiro, se existe tratamento, se existe cura para o glaucoma. E depois, se o SUS tem alguma forma de tratar essa doença. Para a gente entender, vou conversar com o médico oftalmologista, Dr. Leopoldo Oiticica Barbosa. Tem tratamento? Tem cura glaucoma? Ou apenas paliativo? Boa tarde. Joia. Boa tarde a todos. Então, importante é saber que o glaucoma, infelizmente, ele é uma doença que ele não tem cura, tá? Porém, quando diagnosticado precocemente, fazendo o segmento correto e o tratamento quando for necessário, essa segurança de manter a visão do paciente a longo prazo, a gente consegue segurar isso. Então, cura não tem, mas existe tratamento com um único objetivo: preservar a visão do paciente. Doutor, o que é o glaucoma, né? Muitas pessoas ainda ficam na dúvida, né? Ah, eu tenho glaucoma, fulano tem glaucoma, mas não entende exatamente o que é. O que é o glaucoma? Exato. O glaucoma ele é muito confundido com pressão alta do olho, e não necessariamente, tá? Geralmente está associado sim à pressão alta do olho. Só o glaucoma é uma doença que ela vai acometer o nervo óptico que fica lá no fundo do olho. Esse nervo ele conecta o nosso olho ao nosso cérebro, e é exatamente por esse canal que a gente consegue enxergar. Então o dano, uma atrofia nesse nervo, a gente começa a perder campo de visão até perder por completo de uma forma irreversível. Então é uma doença que realmente pode levar à cegueira de uma forma irreversível, sendo a segunda maior causa de cegueira no mundo e a primeira causa de cegueira irreversível. Então, o maior fator de risco, o principal fator de risco, sim, é a pressão do olho elevada, mas não é um único fator. E o tratamento ele se baseia praticamente no tratamento da pressão intraocular. Existem diversas opções de tratamento hoje em dia. Colírios que a gente pode tratar, alguns tipos de lasers que a gente pode fazer e até mesmo procedimentos cirúrgicos, com o objetivo reduzir a pressão do olho para que esse paciente não venha a perder visão a longo prazo. E esse diagnóstico é simples, é daquele tipo que quanto antes melhor para dar início a esse tratamento? Como é que é? Geralmente o glaucoma ele vai acometer pacientes acima de 40 anos. Pode acontecer crianças, tá? Crianças, adolescentes, pode acontecer, mas geralmente 40 anos. A partir dos 40 anos é fundamental a gente focar em 3 pilares, tá? Pressão do olho, fundo do olho para ver o nervo e o campo visual. Se o paciente ele tem algum histórico familiar, não que ele vá ter glaucoma, mas ele tem um pouquinho maior chance de ter glaucoma do que ninguém quando não tem ninguém na família. Então, a partir de 40 anos tem que ter essa avaliação anualmente. Então, esse diagnóstico precoce ele é fundamental, porque o glaucoma é uma doença silenciosa. Se o paciente tivesse uma dor, um desconforto grande, seria bom, né? Porque ele iria realmente ao médico. Porém, o glaucoma não. O paciente, quando vai perceber que tem um defeito de visão, ele já perdeu muito campo de visão. Então, por isso, o diagnóstico precoce e a sequência de consultas a partir dos 40 anos é fundamental. O SUS tem esse tratamento, tem esse diagnóstico? As pessoas conseguem se tratar pelo SUS? No SUS existem os projetos glaucomas, né, que são distribuídos em diversos locais aqui no estado de Alagoas, né, e o projeto glaucoma geralmente acaba vendo principalmente pressão do olho, fundoscopia e campo visual. Existe a distribuição de medicações também que são necessárias para a redução redução da pressão intraocular, né. Ou seja, é importantíssimo que a pessoa esteja sempre com a saúde dos olhos e com a ida ao oftalmologista em dia, né? Fundamental. Então, assim, só trazendo um dado, em torno de 4% da população a gente tem glaucoma. Então, se a gente colocar no Brasil, a gente pode colocar em torno mais ou menos de 2 milhões de pessoas. E 50% desses pacientes não sabem que tem glaucoma. Ou seja, 1 milhão de pessoas no nosso Brasil não sabem que tem glaucoma e não sentem nada. Então, por isso a importância da gente fazer o diagnóstico precoce e uma avaliação regular.
Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o médico oftalmologista Leopoldo Oiticica. Então é isso, Wilson. É procurar o oftalmologista, deixar sempre, né, os exames em dia, sempre acompanhamento médico, porque se você, por acaso, a partir dos 40 anos, que a gente começa, né, a ter que os probleminhas de visão, né, de pelo menos não enxergar tão bem de perto, então é bom sempre ir acompanhando, porque se diagnosticar, se tiver algo para ser investigado, já vai sendo e já vai tratando, já vai fazendo esse acompanhamento, né, que é muito importante. Volto com você. Muito bem, Mônica, aproveitando aí o doutor Leopoldo Oiticica, que tratou e narrou muito bem aí como tudo acontece, inclusive as prevenções e tal, os medicamentos, eu queria só saber o seguinte, como é uma doença silenciosa, como é que a pessoa pode perceber que está com glaucoma? Se a pessoa, por exemplo, for negligenciada, for negligente, não vai ao oftalmologista, enfim, como é que ela consegue descobrir que tá com glaucoma? Na visão, ela consegue perceber isso ou não? Vou repassar essa pergunta. O Wilson está no estúdio, o doutor Leopoldo, e ele levantou uma questão muito importante. Já que é uma doença silenciosa, como é que a gente pode... Não estou com meus exames em dia, né? Não estou com minha ida ao oftalmologista em dia. Como é que eu posso desconfiar que, de repente, pode ser glaucoma? Tem alguma coisa, assim, apesar do silêncio, que possa denunciar? Esse é o grande problema, que realmente não tem, Wilson. O paciente, geralmente você vai ter doenças, por exemplo, a catarata. A catarata é uma das principais causas de problemas visuais, de cegueira no mundo. Porém, a catarata, o paciente começa a perceber que a visão está ficando embaçada, está ficando um pouco mais de dificuldade. O glaucoma, infelizmente, não tem. A gente está falando de 80% dos casos, tá? Existe uma parcela de alguns glaucomas que vão ter sintomas, só que esses são um pouco os mais severos, né? São aqueles glaucomas que são menos comuns, que vai ter dor no olho, o olho bastante vermelho, isso pode acontecer, ou perda de visão de uma hora para outra. Mas, infelizmente, o mais comum é puramente silencioso. Ou seja, tem que estar sempre fiscalizando. Exato, é fundamental. Pois é, Wilson, tem que estar sempre buscando orientação médica, sempre indo ao oftalmologista para ver se está tudo certinho. A pessoa não precisa de óculos, mas vai lá, né? Porque de repente, como é silencioso, a gente não sabe. Então é melhor prevenir do que remediar. Volto com você mais uma vez. Perfeito, Mônica. Agradeço ao doutor Leopoldo Oiticica também, grande oftalmologista, pelas informações bastante importantes para todos nós. Esse serviço fantástico aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta. Obrigado, Mônica. Obrigado, doutor Leopoldo, a você cuidando da sua visão. Vai lá e procura o seu oftalmologista sempre, independente do que você está sentindo ou não. Uma vez por ano, façam isso, tá? Importante.